A Bíblia nos diz que Jesus Cristo, ele foi enviado para curar os oprimidos do diabo. Atos capítulo 10, verso 38. Deus, Pai, ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, com poder, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus curava os oprimidos do diabo. E cá, no texto em apreço, nós temos um jovem que estava oprimido debaixo do poder de Satanás. Um jovem que sofria e precisava de cura. As passagens paralelas, Marcos capítulo 9, do verso 14 ao 29, Lucas capítulo 9, do verso 37 ao 45. E nós sabemos que ele era rapazinho, já era jovem. Com as passagens paralelas, nós temos essa confirmação. E a Bíblia nos diz que o pai foi até Jesus com uma multidão. Por que ele foi até Jesus? Porque a cura está nas mãos de Jesus. Quem cura os oprimidos do diabo? Jesus. Nada pode curar uma opressão do maligno, nada. Não adianta buscar em outro lugar, só em Jesus a cura. Só quem cura oprimidos do diabo é Jesus. Não há outra porta. Ele é a porta. João capítulo 10, verso 9. Eu sou a porta. E quem entrar por mim, salvar-se-á. Não há outro caminho, porque só Ele é o caminho. João capítulo 14, o verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, entenda, não é vai ao Pai, porque Ele não mostra outra opção, Ele não mostra outra direção. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, porque para chegar até o céu, tem de passar por Ele. Ele é o caminho. Ele é a ponte que leva à eterna glória. Não adianta buscar em religiões, em falsos deuses, simpatias, poções, magias, sutras, mantras, procissões, rezas, signos, tarô, tabas ou ídia. Não, é só Jesus. Esse pai sabia disso, porque ele pegou carona com a multidão, mas se aproximou de... Porque o pai, desesperado, ele sabia que a cura se encontrava em Jesus. Uma família, quando está em desespero pela enfermidade de um ente querido, ela faz de tudo para a obtenção da cura. Não raro, famílias que procuram espíritas, cirurgiões espirituais, que são usados por demônios, feiticeiros, agoureiros, mas não conseguem a cura. Pode até parecer que durante um tempo ficou curado, mas na verdade não foi curado. É a Bíblia que diz. Mateus 12, 26. Se Satanás expulsar Satanás, o seu reino não fica de pé. O inimigo não consegue expulsar a si próprio. Ele engana, ele é mentiroso, ele é logrador, ele é asqueroso, ele é manhoso, ele é sutil, ele é engenhoso. E as escrituras dos profetas dizem que nós não podemos ignorar
toda a sutileza do tentador. 2 Coríntios capítulo 2, verso 11, porque não ignoramos os ardis de Satanás. E o pai, creio sim, porque um pai pelo filho faz de tudo. O pai por um filho, ele faz de tudo. Mas esse pai viu, não tinha outro caminho. Não tinha outra porta. Essa multidão está indo em direção, eu vou junto. E quando eu me encontrar com ele, eu vou fazer um gesto para mostrar que eu estou o adorando. Que eu estou reconhecendo o seu poder. Que eu estou reconhecendo que ele é o Cristo de Deus. Alabassuri me canta, alabassuri me anda, alabassi. Pegue carona, mas com quem tem fé. Oh, glória a Deus! Siga com aqueles que têm fé no Senhor. Siga com aqueles que estão indo em direção ao Nazareno. Aparência do mal, fuja. Quem quer levá-lo para o boteco, quem quer levá-lo para a balada, quem quer levá-lo à praia, quem quer levá-lo a essas festanças que depois você fica em casa passando mal, você deita com a cabeça no travesseiro e você vê que aquilo não adiantou de nada, porque o vazio ainda está dentro do seu coração, e esse vazio é só a palavra, é só Jesus. Esses daí não são amigos, amigos ursos, amigos da onça. A Bíblia, a palavra de Deus, ela diz que dos tais, 1 Tessalonicenses 5:22, abstende-vos de toda aparência do mal. Ou seja, se afastar deles. Ah, mas está indo contra a salvação das almas? Não, se afaste. Segurem-se em Deus, firmem-se em Deus e depois vai pregar o evangelho para eles. Mas o pai aqui, ele pegou o carona com a multidão. E a multidão estava indo até Jesus. Siga com aqueles que vão até Jesus. Siga com aqueles que estão ao pé da cruz. Siga com aqueles que quando você está abatido, ele deixa uma palavra de Deus para você. Siga com aqueles quando você quer desistir, eles falam assim, não, você não vai desistir. Maior é o que está conosco, vamos orar. Vamos clamar. Vamos jejuar juntos. E Deus colocará as mãos para nos socorrer. Siga com eles. Essa multidão está indo até Jesus. Caso contrário, não. E a Bíblia diz que ele vai com a multidão e se colocou de joelhos diante de Cristo. Ele se prostra diante de Jesus. Ele se ajoelha. Ajoelhar significa mostrar reverência. Diante de um rei, de uma rainha, é comum a saudação ser com ajoelhamento, uma prostração, porque está mostrando reverência. E também ajoelhar-se é um significado de adoração, de reconhecimento de um poder sobrenatural que aquela pessoa tem. E no caso de Jesus aqui, não era uma mera reverência, era uma reverência, mas não somente uma reverência, era além disso. Por que além disso? Ele disse assim, Senhor. Em grego, Kyrios. Ele disse o quê? Senhor. Ele chamou Jesus de Senhor. E o profeta Elias, ele tinha dito uma vez no Monte Carmelo, 1 Reis capítulo 18, versículo 38 e 39. O profeta Elias gritou e o povo de Deus gritou com ele naquele duelo contra os profetas de Baal. O que gritaram? Só o Senhor é Deus. O que gritaram? Só o Senhor é Deus. O que gritaram? Só o Senhor é Deus.
Ora! E ele chamou Jesus de Senhor. Só o Senhor é Deus. Aqui, ele está reconhecendo que Jesus não era um profeta somente, aquele que curava enfermidades somente. Ele estava reconhecendo que Jesus era divino. Aqui, ele reconhece a divindade de Jesus. Ele reconhece Jesus como mestre justo e digno de ser adorado, digno de ser reverenciado. Glória! Porque esse pai conhecia outros mestres, mas ninguém fazia o que Jesus fazia. Ninguém falava como ele, ninguém curava como ele, ninguém demonstrava amor como ele, ninguém tinha misericórdia como ele. E esse pensamento é verdadeiro, porque até mesmo Nicodemos, membro do Sinédrio, doutor da lei, João capítulo 3, verso 2, ele disse: Rabi, mestre, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus. Não era qualquer mestre, era um mestre o quê? Vindo de Deus. Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. O pai do jovem, a mesma coisa de Nicodemos, só que Nicodemos foi escondidinho à noite. Ele aqui foi diante da multidão. O desespero, é ele que tem que curar meu filho. Eu reconheço, ele é divino. Ele é mestre vindo de Deus. Ele é justo. Aleluia. Quem crê nisso, levante as mãos e adore ao Senhor. Glória a Deus. E aquele roga: Senhor, tem misericórdia de meu filho. Porque ele roga pela misericórdia. Seu filho era lunático e sofria muito. Seu filho era o quê? Lunático. Lunático tem a ver com lunar, movimentos da lua. Os antigos criam que ataques, convulsões eram causados pela luminosidade da lua. Assim os antigos criam. A ciência daqueles dias, a medicina daqueles dias, a população daqueles dias, enfim, todos criam que os ataques, as convulsões, eram causados pela luminosidade da lua. Então, com a luminosidade da lua, eles criam. Por isso que ele está tendo ataques. Por isso, lunático. E uma prova disso, que lá no Salmo 121, Deus ele fala, o povo tinha medo disso. Da lua de noite e do sol durante o dia. E Deus ele fala assim, Salmo 121, o verso 6. O sol não te molestará de dia, e nem a lua de noite. Oh glória! O sol não te molestará de dia, e nem lua de noite. Ora, por que a lua vai molestar alguém à noite? Essa crença de que a lua, seus raios, sua luminosidade dava ataques. E Deus garante aqui, não temam nem a lua. Porque ela não vai dar ataque na vida de vocês. O Senhor te guardará de todo mal. Salmo 121, verso 7. Aleluia. Levante as mãos e dê glória. Por isso, o jovem lunático, ele sofria de ataques, de convulsões. Algumas traduções vertem para ataques epiléticos, ataques, enfim, convulsões. Era o sofrimento dele. Quando a Bíblia diz que ele caía no fogo e caía na água, isso aqui mostra que não existia lugares que ele não caísse. Isso que a palavra quer dizer. Fogo e água quer dizer dois extremos, como céu e terra, como terra-mar.
Fogo, água, dois extremos, ou seja, ele caía em qualquer lugar. Não significa aqui que ele caía na fogueira, que ele caía num rio, não, são extremos. Não existia lugar em que ele não caísse. Ele não tinha uma vida normal, ele não podia brincar, ele não podia passear com o pai. A vida dele era andar caindo, tendo ataques. E o pai não aguentava mais. O pai, primeiramente, levou aos discípulos, pelo que mostra em outra ocasião, não sei qual, mas levou, e os discípulos não puderam curá-lo. Todavia, os discípulos também tinham recebido poder. Jesus tinha enviado de cidade em cidade com o poder do céu. Mateus capítulo 10, verso 8. Curai os enfermos, expulsai os demônios, limpai os leprosos e ressuscitai os mortos. De graça recebestes, de graça dai. Mesmo eles tendo recebido esse poder espiritual para curar e para expulsar demônios, do jovem, eles não conseguiram. Porque, na verdade, não se tratava de uma enfermidade comum. O inimigo tinha ganhado terreno. O inimigo tinha ganhado terreno à vida dele. E através da enfermidade, o inimigo se apossou. Ele era jovem, mas possesso. Não era uma enfermidade qualquer. Era poder espiritual, demoníaco, agindo nele. E para expulsar um poder espiritual do mal, um poder maléfico, um poder demoníaco, um poder satânico, somente outro poder espiritual, daquele que é maior. Ela canta labasuri, me canta labas, porque ele é maior. A igreja crê que o nosso Deus é maior. Você crê? 1 João 4,4, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Quem está em nós? O Deus da verdade. Quem está em nós? O Espírito de Deus. E para vencer um poder demoníaco, somente o poder de Deus. Somente a glória de Deus, só Jesus desfaz as obras do diabo. 1 João capítulo 3, verso 8, o Filho de Deus se manifestou para desfazer, para destruir, para aniquilar as obras do diabo. Nada pode expulsar um feitiço, só o sangue de Jesus Cristo. Nada pode repreender uma reza, uma maldição lançada contra o lar, só o poder de Jesus Cristo. Só. Nada pode vencer uma nuvem do mal, uma atuação demoníaca, se não for o nome de Jesus Cristo, o nome do ressuscitado, o nome do eterno, o nome do vencedor da morte, o nome do exaltado, o nome do coroado. Só Ele. Só Ele, aleluia! Oh, ricalabassi, rimiandalabassi! Quando Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, Ele expôs os demônios ao ridículo. Ele fez o reino das trevas passar vergonha. A cruz de Cristo envergonhou as hostes malignas. A cruz de Cristo e a sua ressurreição envergonharam as potestades, os principados, os dominadores deste mundo, os príncipes das trevas deste século, as hostes do mal.
a cruz e, em sequência, a sua ressurreição da sepultura, fizeram com que o império das trevas passasse vergonha. Só Jesus fez isso. Colossenses capítulo 2, verso 14 e 15. Jesus riscou a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, o qual de algum modo nos era contrário, e atirou do meio de nós, cravando-a no madeiro, cravando-a na cruz. E agora, depois que ele cravou na cruz, ele ressurgiu. E despojando os principados, e despojando as potestades. Perceba agora como ele envergonhou. Os expôs publicamente. Mas o que significa aqui expor publicamente? Eu leio, eu não consigo entender. Aqui é a vergonha, ele envergonhou. Oricantalabás. Você imagine quando ele desceu a sepultura e depois levantou, ele passando pelos demônios dizendo: eu venci. Eu estou vivo. Oricantalabás. Imagine ele se apresentando a Satanás. E agora, Satanás, eu estou vivo. Oricantalabás. Passe a vergonha porque eu estou vivo. Passe a vergonha porque eu venci a morte. Eu quebrei as ânsias da morte. Eu venci a sepultura e eu estou viva. Jesus expôs o reino das trevas à vergonha. E o que diz? E deles triunfou em si mesmo. Triunfo é diferente de vitória, porque triunfo é uma vitória maior. Triunfo tem a ver com guerra. Triunfo tem a ver com batalha. Triunfo tem a ver com duelo. Triunfo tem a ver com guerra renhida, sangrenta. E quando diz que triunfou na batalha contra o mal por nossas almas. Na batalha contra o mal para salvar o homem. Para ter acesso ao céu através dele. Ele triunfou. Alamacicantalabás. Você crê que ele venceu a guerra? Oh, glória a Deus! Então, para vencer um poder espiritual maléfico, somente outro poder espiritual. E é Jesus. Guru? Não. Avatar? Não. E Alorixá? Não, não. E nós não temos medo também. Babalorixá? Não. Ogã, que bate o atabaque? Não. Padre, sacerdote? Não. O nosso Jesus está vivo. O nosso Jesus é o ressuscitado. E no sangue dele, por ele, a igreja tem vitória. Ele canta labassuri, me canta labassi. Glória a Deus. Os discípulos não conseguiram expulsar porque faltava preparação. E a igreja deve estar preparada. A igreja deve estar preparada para batalhar contra o mal. Preparada. Chorar não adianta. Reclamar não adianta. Fazer bico, cara feia, não adianta, demônio não sai assim. Demônio não tem medo de cara feia, demônio não tem medo de pirraça, demônio não tem medo de birra, demônio não tem medo, eu não vou mais à igreja. Demônio não tem medo disso, porque quem fala isso já está debaixo dele. O demônio teme aquele que está revestido da palavra, aquele que está revestido da oração, e aquele que está fundamentado no jejum. E os apóstolos soltavam isso, uma preparação maior. Eles estavam em preparação, eles estavam em discipulado. Oh glória, grite glória a Deus.
Mas Jesus estava ensinando tanto, Jesus olha assim e fala, ó geração incrédula. Por que Jesus diz geração incrédula? Por que incrédula? A maioria não tinha depositado a fé nele como Messias. É isso aí, quando ele fala geração incrédula, significa que as pessoas, a maioria, não tinha depositado a fé nele como Messias. Você tem que crer em Jesus como Messias, como seu Salvador. Não é qualquer evento que eu vou falar de largar tudo. Não é qualquer luta que eu vou ficar com a cara de derrotado. Creia em Jesus como Messias, o seu Salvador. Não é da boca para fora. Não é da boca para fora, é com obra, é com atitude, alamassuri canta alabassi, é com testemunho, é com vivência. Aleluia! Geração incrédula e perversa. Por que perversa? A população tinha uma percepção distorcida sobre Jesus e sobre a verdade espiritual. Por isso que é perverso. Quem é o perverso? Aquele que tem uma percepção distorcida sobre Jesus. Quem é perverso? Aquele que tem uma visão distorcida sobre a verdade espiritual. É aquele que quer fazer o que ele quer. É aquele que quer seguir a Jesus do seu jeito. É aquele que crê que Jesus vai encobrir seus pecados. É aquele que crê, Jesus me ama. Não. Você é perverso. Porque você não está tendo percepção da verdade espiritual. A verdade espiritual é, vamos seguir Jesus a trancos e barrancos. Vamos abraçar a cruz até o fim. Tempestade, estamos aqui, Senhor. Luta, injúria, perseguição. Senhor, vamos ficar até o fim na tua presença. Porque tu és a salvação, porque só em ti há perdão, porque não existe vida até o céu se não for através de ti. Oh, glória a Deus! E canta labassi. E Jesus repreendeu o demônio. Ele dá a repreensão, vocês são perversos. E vocês também são incrédulos. Quem crer em mim, como dizem as Escrituras. Como dizem as Escrituras. É a minha moda? Não. É do jeito da minha família? Não. É a tradição? Não. Como dizem as Escrituras. Aí Jesus diz assim, rios de águas vivas. Relamassuri me cantar. Rios de águas vivas correrão do seu interior. João 7, 37 e 38. Jesus repreendeu o demônio. O demônio aqui, quando é referência só demônio, no singular, é Satanás, que ele também é chamado de demônio. O demônio. O demônio é Satanás, é o diabo. Quando diz aqui, repreendeu Jesus o demônio, repreendeu Jesus a Satanás, repreendeu Jesus o diabo. Quando são demônios, no plural, são os agentes dele, os anjos decaídos. Jesus repreendeu o demônio, que é Satanás, que saiu dele. À vista do Pai, à vista da multidão. Jesus expulsou na hora. Na hora. Expulsou o demônio que saiu. Aí Marcos vai dizer que na hora ele caiu no chão. Ele teve um ataque ali. Ele começou a cair, começou a espumar, começou a se bater e ficou como morto. Quando Jesus foi expulsar, ele teve um ataque ali. Para provar que verdadeiramente não era uma enfermidade qualquer, mas era um mal espiritual que estava agindo nele. Ele cai e começa a se bater. E cai para trás assim. Porque o povo de Deus, quando cai, é para frente, com o rosto em terra. Para adorar. Cai para frente, com o rosto em terra, em adoração, em reverência, em prostração, em entrega total a Deus. Cair para trás, estou cheio da unção, pum. Não. Nunca para trás, para frente.
Não, mas eu recebi unção, eu caí. Não, movimento cai, antibíblico. Unção do cai, antibíblica de Boston, de Toronto. Não é da palavra de Deus. Quem caía para trás aqui, ó, se balançando todo, pessoas possessas. Ele cai, a Bíblia diz que começa a se bater e fica como morto. Jesus expulsa. E desde aquela hora, o menino sarou. O menino, futuramente ele caiu, mas no outro dia caiu. Porque se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente, verdadeiramente sereis livres. Deus abençoe, igreja de Deus, aleluia.